Vamos a mais um episódio do Sem Juridiquês. Hoje temos um tema muito interessante para vocês e o tema é como ser um advogado criminal de excelência. Trouxemos aqui para vocês duas figuras brilhantes com perfis bem diferentes. Um advogado já de muito tempo de carreira, que tem aí um gabarito para passar muita experiência para vocês, e um bacharel em Direito. Então a gente vai tirar aquela ideia de que o bacharel não pode estar inserido num ambiente jurídico enquanto ele não é aprovado na prova da ordem. Então queria agradecer, doutor Maurício, a sua presença aqui hoje, agradecer também o Nader, que está aqui com a gente, e queria que você falasse um pouquinho sobre você. A escolha do direito para você, o que te fez escolher o direito? Bom dia, Lúcia. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu gostaria de enfatizar que desde 1987, há 36 anos atrás, eu já trabalhava nessa questão do direito, porque eu fui agente penitenciário, fui estudando, e aí eu cheguei a ser diretor-geral. Então, desde aquela época, tenho por mim, até na questão na prática, eu lidar com essa questão do direito, né? Uhum. E aí, como eu, durante essa minha questão de trabalho no sistema penitenciário, fui fazendo curso, eu fiz um curso de História, né? Terminei, fiz curso de Pedagogia, cheguei a ser diretor-geral, e eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter um curso meu, vamos dizer assim, né? E aí eu fui fazer Direito. Quando eu terminei, eu pedi minha baixa do sistema penitenciário em 2007, e trabalhei uns meses como estagiário, uns anos como estagiário, aliás, e depois comecei a advogar. Então, sem demagogia, eu acredito que desde há 36 anos atrás eu estou nessa área do direito, né? Olha, e aí, mais na questão da prática mesmo, no nosso dia a dia. Hoje, leciono para a Escola de Administração Penitenciária, dou aula para vigilante na área de direito penal e de gerenciamento de crise. Então, eu tenho como... Essa escolha veio naturalmente, né? Veio naturalmente com a minha experiência de vida e ela foi me encarregando para mim estar onde eu estou, né? Trabalhando, fazendo o que eu gosto. Que legal. Parabéns, doutor. Estamos aqui. Olha quanta experiência ele vai poder trocar com a gente aqui hoje. Então, ex-diretor de presídio, advogado, professor. Então, fiquem ligadinhos para não perder nada. Obrigado novamente, Nader, pela sua vinda aqui hoje. Eu queria saber de você também. A escolha do direito para você, ela se deu por qual motivo? Na verdade, a escolha do direito, ela me deu desde muito jovem, na verdade, né? A minha tia, ela era advogada, né? Uma família... Foi a primeira mulher na família a se formar, né? No ensino superior. E aí, quando ela terminou a faculdade de Direito, ela foi, né, advogar aí, e eu fiquei apaixonado por ela, né? Eu falei, meu Deus, que lindo, né? Que profissão linda. E aí eu me apaixonei, eu sempre falei para todo mundo da minha família. Eu falei, olha, eu quero ser advogado, quero fazer direito, quero fazer direito. E aí eu me apaixonei pelo direito e foi uma escolha sem volta, né? Que legal, que legal. Vamos falar um pouquinho, então, aqui, doutor? Pois não. Da importância de não ter medo de abraçar as oportunidades. Para você, o que você acredita que é a sua coragem, até para quem veio aí, assim, você pediu exoneração de um cargo público, que a gente sabe que a pessoa muitas vezes almeja, muita gente hoje almeja ter um cargo público para poder, estando inserido ali como um funcionário público, ter todos os benefícios, aquela vitalicidade do cargo, toda aquela tranquilidade que o cargo público pode trazer, e você foi na contramão disso. Então, para você, esse abraçar as oportunidades, qual que é a importância para você de não ter medo de abraçar mesmo as oportunidades? Como você mesmo disse, eu acredito que a coragem, acima de tudo, e você acreditar, né, no seu potencial, eu acho que é o marco inicial para tudo, né? Tem as resiliências da vida, que você cai, levanta, acontece com todo mundo, mas eu acho que a palavra coragem, de você enfrentar os desafios que a vida te dá, né? E mais do que eu, como que o Nader comentou, ele ainda teve a tia que teve uma, né? Que ele viu como espelho, vamos dizer assim, né, Nader? Eu não tive, eu vim de família, né, meus pais semi-analfabeto, não tenho ninguém formado na família como advogado, e as coisas foram acontecendo, e a questão mesmo é desafio, onde que eu me desafio até hoje, para ser muito sincero, né? Não só na questão de dar aula, que a gente estuda, né, todos os dias para a gente ser cada vez melhor como profissional e até como ser humano, né? Tive uma resistência muito grande quando foi também outro desafio que eu entendi como coragem de atuar na área criminal, mas não coragem de medo, de bandido e tal, essa não é a questão. Mas é porque eu entendo, sem demagogia e também sem desfazer das demais áreas, que a área do direito é uma área muito... Além de você tem que ter um espírito muito humano, vamos dizer, acima de tudo, porque não é, de repente, só a pessoa que está lá presa ou condenada ou não,
né? E a família sofre muito. Então, Sim. quando eu me vi nessa questão de olhar pela questão humana, e aí que eu entendi, através de alguns dos cursos que eu fiz também, de júri, no caso, onde alguns professores só me falam, Maurici, a sua experiência é muito vasta. Por que você não atua na área criminal? E eu tinha, para ser sincero, um bloqueio nessa questão. De 8 anos para cá, que eu estou atuando, né, tentando, pelo menos, ficar só nessa área, né? Que eu me vi assim de buscar me aprimorar cada vez mais, né? E desafio mesmo, e pensar na questão humana, né? Da família, do preso, de fazer o que, né? Constar e buscar os seus direitos acima de tudo, né? E porque a gente lida com a máquina estatal do dia a dia, né? Então a gente, Sim. como advogado, tem que ter. Eu acho que a senhora foi muito feliz na colocação de coragem, Legal. acima de tudo, né? Você tem que ter Excelente. coragem. Eu acho que essa é um mote do direito, principalmente do direito penal. Sim, né? com certeza. E para você, doutor, como foi essa questão da transição? Porque a gente sabe que você tinha aí uma segurança financeira na sua atividade e você foi atuar como autônomo. Como que você lidou com essa situação? Porque a gente sabe que tem muitos profissionais hoje que não só, por exemplo, estão num concurso público, mas às vezes estão num trabalho CLT e eles têm medo de falar, vou abrir mão do meu trabalho, da minha remuneração mensal e vou atuar como autônomo. Como foi isso para você? Desafiante, acima de tudo. Eu recebi um convite na época, de 2007, e para trabalhar numa empresa, né, numa empresa que fornecia alimentos para o sistema penitenciário, né, em alguns estados, onde eu fui trabalhar como diretor operacional dessa empresa. Fiquei por volta de uns 2 anos, 3 anos, fazendo minha faculdade, terminando e fazendo meu estágio quando dava. Porque viajava muito. E aí, nessa transição, aí quando eu terminei meu curso de Direito, né, e eu trabalhando nessa empresa, eu falei, agora eu vou ser advogado. Né? Prestei o exame da ordem, fiz um estágio também durante 3 anos, então, para mim, foi muito difícil, porque eu vim do sistema penitenciário desde os 18 anos de idade, então só conhecia aquilo. Né? Eu não conhecia o mundo aqui fora, para ser muito sincero, por isso que eu falei que foi muito desafiante. E aí, quando veio esse convite, eu não analisei muito, para ser sério, conversei com algumas pessoas bem próximas a mim, me apoiaram, né? E eu também, foi muito difícil. Eu me vi depois de uns 5 anos aí que eu comecei a me inserir, né, vamos dizer assim, na sociedade. E aí eu terminei meu curso de Direito, aí eu comecei a advogar. Não na área criminal. Como eu falei no início, eu acho que comecei no começo de você como profissional, você atua em todas Sim. as áreas, né? Até para sobreviver, essa é a realidade. Aí, depois de um tempo que eu fui ouvindo algumas pessoas que, né, me reencontraram, né? Falaram a área que eu estava atuando, eu tive muita resistência, como eu falei, fiz um curso. E um professor me falou muito para mim, falou, Maurício, veja, você vem da área penitenciária, você tem uma vasta experiência, né, no dia a dia, tá? Porque você não atua na área criminal. E aí onde eu comecei na área criminal, e agora estou me voltando de 5 anos para cá, só tentando um subnicho, vamos dizer assim, na área de execução penal. Legal. Né? Excelente, doutor. Mas foi muito difícil. Para você, Nader, como a gente sabe que talvez o medo seja uma palavra constante para o bacharel, não sei se isso para você seria, mas aproveitar as oportunidades para você, porque a gente sabe que o estudante de direito que ainda não foi aprovado na prova da OAB convive não só com o medo da não aprovação, mas como também de não conseguir se inserir no mercado, de estar ali num ambiente jurídico. Como que foi para você aproveitar essas oportunidades e tentar driblar o medo? E o que você poderia assim dar de dica para o pessoal que está assistindo o podcast hoje? Na verdade, o estudante de direito, assim como eu estava na faculdade e tudo mais, eles têm uma falsa ideia de que você só consegue atuar na área jurídica após a aprovação no exame de ordem, né? E isso é uma inverdade. Eu digo sempre que tem uma amiga minha que ela me disse, né? Você se aliando às pessoas certas, né? Você consegue automaticamente ter um êxito, né? Mesmo sem ser advogado. Então, a dica que eu tenho mesmo, na verdade, é dizer que todos os estudantes de direito, assim como eu, né, que se formaram na faculdade, não ter medo de encarar os desafios, né, falar que você tem uma experiência, aproveitar, na verdade, a experiência do advogado que, né, no caso do Dr. Maurici, por exemplo, que ele é uma pessoa super experiente de como conduzir o cliente e tudo mais, você agregar isso com a sua força, a sua garra, né? Para querer conhecimento, querer se aperfeiçoar na área do direito em si e aproveitar isso como se não houvesse um amanhã. Porque o errar, o momento eu digo que é agora, né? Porque quando você tem um tutor, digamos assim,
você consegue errar, né? Tem umas dicas, você, olha, Nader, segue desse jeito, faz esse caminho. Eu acho que ficaria melhor deste modo. E, em contrapartida também, você fala, olha, eu acho que se nós seguirmos desse jeito aqui, nesse caso específico, a gente consegue um êxito melhor. Então, acho que essa conversa em si, o momento é agora, né? Para você poder ter esse êxito aí e se inserir de modo profundo no mercado aí. E ir em frente, né? Legal, excelente. Hoje vocês atuam em conjunto, você é advogado criminal e o Nader está na sua equipe. O que você acredita que agrega essa troca de um advogado com bastante experiência e um bacharel em direito? Nessa troca, você acredita que existe realmente uma troca ou não? Que, na verdade, a atuação direta é sempre do advogado e existe apenas um suporte superficial do bacharel em direito, por exemplo? Não, vou ser muito sincero e vou aproveitar o inciso dele estar aqui do meu lado. Tenho aprendido muito com ele, né? Eu acho que o advogado com um pouco mais de experiência, o que ele tem que fazer um pouco refrear a impetuosidade da pessoa, do jovem, né? Porque ele acha que, de repente, porque está no papel, porque está na petição, ou porque está no inquérito, uma questão assim, tudo que está no papel é o válido. E não é bem assim, né? Eu acho que, de repente, a verdade fática, aí leva a gente a dar uma analisada melhor nas questões. E ele, quanto jovem, quando saindo da faculdade agora, quanto a inteligência que ele é, entendeu? Aí, para ser muito sincero, eu acho que eu aprendo muito mais com ele do que ele para comigo, para ser muito sincero. Eu acho que eu tenho aprendido muito nessa questão. E se a pessoa tiver, tanto da minha parte como dele, que graças a Deus está tendo, sem demagogia alguma, de ter a humildade, vamos dizer, de ouvir o outro. Quando eu estou errado, né? Doutor, eu acho melhor, vamos por esse lado aqui, vamos por aqui. Então, a gente senta. Na questão até de atendimento, ele me acompanha, né? E assim, ele ouve, troca, observa, né? Vai anotando algumas coisas que eu peço para ele anotar. Numa diligência, delegacia, por exemplo, né? Tem sua postura, a gente vai, vai por aqui, pergunta isso, então vamos ouvir um pouco mais, né? Porque delegacia, com todo respeito que a gente tem para os colegas, independente da hora que você está, é um ambiente meio hostil, né? E você tem ali, eu acredito, que vale como dica, se valer por esse lado, de ouvir mais, né? Vamos ouvir, vamos extrair o que tem de melhor ali para a nossa defesa, né? Já que a gente trabalha exclusivamente não, mas muito mais na área defensiva. E aproveitando, eu acredito que ele, quanto mais jovem, a gente tem que ter assim, a mentalidade do advogado, ele tem que ter um espírito defensivo. Por mais que, de repente, ele entenda que o nosso cliente, né, esteja errado, ou até cometeu, né, o fato. Mas você não pode pensar, acusar, já tem as pessoas para acusar, tem o Estado, tem a lei, né? E a gente está lá para defender ele. Então, extrair o que tiver nessa questão processual até, distrair de melhor para defender seu cliente. E aí, graças a Deus, na dupla está dando certo, né? Vamos dizer assim, estou muito feliz, estou aprendendo muito. E ele tem me orientado, acho que até mais do que eu oriento ele, entendeu? Que legal. O problema, se tiver algum problema, é a impetuosidade, né? Segura aqui, vamos mais calma. E está dando certo. Que legal. Estou muito feliz e recomendo para qualquer um. Acredito que essa impetuosidade venha muito do fato de que o jovem advogado, ou mesmo o bacharel em direito, ou até mesmo o estagiário, ele, por não ter o tempo de experiência que faz com que ele adquira aquela tranquilidade de entender que nem tudo que está no papel ou mesmo que foi colocado no curso de direito na prática vai acontecer, né? Que a gente trazer, a gente entender, mesclar a teoria e a prática, e a gente sabe como profissionais do direito que é muito diferente, né? Então, às vezes a gente percebe que na faculdade a gente aprendeu de uma forma e na vida real acontece de uma outra forma, né? E muitas vezes o iniciante ele não tem esse feeling. E talvez por isso que eu perceba que acontece muitas vezes até não só uma frustração, às vezes, inicial aí, né? Até ele entender que ele tem que se conectar com a realidade, né? Com esse mundo real do direito. E aí, às vezes, acaba gerando essa expectativa frustrada ou aquela ânsia de não, mas tinha que ter sido dessa forma. Será que não era melhor ter seguido por esse caminho? E o profissional realmente ter que direcionar ali o estudante, o bacharel ou o recém-formado, de que não é exatamente daquela forma que vai acontecer, né? Sim, e até aproveitando, eu acredito assim, que tem que lidar muito com o emocional, né? Porque não estou dizendo que nunca tenho essa intenção nem de pensar que o direito penal, o direito criminal é os melhores, não é isso. Respeitando as outras áreas, né? Mas trabalha muito com o emocional da família, quando você vai atender a família, muitas vezes desesperada, do próprio sentenciado, então, do encarcerado, no caso, que entende da forma que ele acha que tem que entender,
né? E de repente ele não entende qual que é os trâmites, né? Normais do procedimento, vamos dizer assim. Eu acho que a questão também vem muito do emocional. A gente tem que trabalhar muito o bacharel nessa questão do emocional, porque foi o que a doutora falou. Sair da faculdade, estar na faculdade é uma questão, né? Ali no banco do escolar é uma questão. Agora, no dia a dia, eu acredito que não seja só o direito penal, mas eu acredito que as demais áreas também é assim. A prática é outra coisa, né? A prática, de repente, não é o que você ouviu, né, no nosso dia a dia como estudante, né? Então, e outra coisa, estudar sempre, né? Isso daí não pode ser um jargão, mas eu acho que tem que estudar sempre estar estudando. O direito se muda atualizando, muito, né? o direito penal é complicado. Na nossa área agora, que a gente também está atuando, que é a execução penal também, tem que ter um tato, porque também as pessoas pensam, a pessoa está presa, acabou a vida do cara. Não é isso. Eu acho que começa ali, né? Então, como nós já atuamos desde a área do conhecimento, vamos dizer assim, desde o momento do conhecimento do fato, acompanhamento do inquérito policial, e a gente não entra nesse primeiro momento com família de falar em execução penal. Mas se caso acontecer, né? Se caso acontecer, nós também vamos atuar na execução penal, que eu acredito também que é um nível muito importante, né? Desde a orientação para a família, quanto com o próprio sentenciado, né? Acredito que, assim, de todos, né? Claro que, assim, não é uma área que eu tenho uma atuação expressiva, mas acredito que, assim, dos pontos mais importantes na minha visão profissional seria realmente a atuação no inquérito, porque muitas vezes você pode fazer com que aquilo não venha a ser um processo e a pessoa responder criminalmente por alguma questão. Então, é importante ela ter a figura do advogado ali desde quando inicia ali o boletim de ocorrência, né? Sim. E talvez, depois de uma sentença de condenação, a execução penal, porque ela vem, na verdade, como um acalento. Porque tem muitas pessoas que estão reclusas que, na verdade, já poderiam estar num regime semiaberto, num regime mais flexível, na verdade. Com certeza. Aliás, nós temos alguns casos, né, Nada, que a gente... Eu sempre chamo de caso, né? Eu não chamo cliente, porque cliente... Eu acho que na área criminal eu não quero que ele volte. Essa é a realidade, né? Então, alguns casos que a gente tem, que a gente percebe, também sem entrar em mérito se o profissional fez um bom trabalho ou não, se tivesse um pouco mais de cuidado em algumas questões, desde o inquérito policial, eu acredito que ele, de repente, não estaria nem ali preso. E a gente fala mais, também, né, doutor Maurício, que o inquérito policial ele é muito decisivo para o processo jurídico em si, né? O advogado conduzindo o inquérito policial de uma forma presente, né? Você indo até a delegacia, perguntando como que está o processo, trazendo ali para os investigadores do inquérito policial provas que baseiam, né, o que de fato você quer no futuro processo, digamos assim, isso acaba ajudando e muito, né? A gente já consegue, digamos assim, cortar o mal pela raiz, né? Evitar uma condenação, Exatamente. né? E para você, Nader, a figura do Dr. Maurici como um advogado mais experiente, você entende que tem uma importância para o profissional que é bacharel, assim como você o que você daria de dicas, assim, para ele poder, talvez, se aliar com alguém e ter um norte maior, até para trazer uma segurança de que você realmente tem alguém ali que te supervisiona, que é o seu tutor, por exemplo? Na verdade, eu acho que o Dr. Maurici, ele é uma figura, assim, de suma importância, né? Porque nós temos aquela falsa ideia de que, eu não posso na delegacia a pedido de um advogado porque eu sou bacharel em direito, né? Sendo que, na verdade, o Dr. Maurici, todas as diligências que a gente faz do escritório, a todo momento ele me supervisiona, né? Obviamente. E, em contrapartida, ele me dá essa liberdade, né? De falar diretamente com o chefe lá dos investigadores, né? De falar com o escrivão. De conseguir conversar com o cliente, né? De um modo para acalmar ele, né? Porque muitas das vezes, enquanto o Dr. Maurici tá falando com o escrivão, por exemplo, o cliente está desesperado, né? No ambiente que a gente sabe que a delegacia de polícia é um ambiente hostil, né? É um ambiente pesado. Então, assim, o Dr. Maurici vai resolver um problema, conversar com o escrivão, ver o que está acontecendo. Em contrapartida, o cliente está super nervoso, né? Então, você automaticamente, você fala para ele, olha, o senhor tenha calma, tá acontecendo... acalentar, né? Exatamente. Você consegue conduzir a que ele tenha um desempenho muito melhor na hora da oitiva dele, né? Prestar esclarecimentos, por exemplo, de um suposto inquérito policial, do que ele tá ali sozinho, né? Você tá ali acalentando o cliente, traz uma segurança para ele. Ele fala, puxa vida, estou resguardado. Inclusive, nós tivemos até um caso, né, doutor, esses dias atrás, de uma cliente que chegou no escritório, ela tinha que ir à delegacia prestar esclarecimentos. O doutor Maurici estava a caminho do escritório, na verdade.
E aí ela chegou um pouco antes, né? E ela teve ali uma crise de ansiedade, né? Ela começou a tremer, ela começou a chorar, a mão ficou gelada. Então, assim, é um momento que diretamente a recepcionista ligou avisando, olha, Nader, a cliente tá aqui embaixo, ela tá um pouco nervosa. Então, de imediato, eu desci, conversei com ela, falei, olha, a senhora tem que ter calma, porque o nervosismo nesse momento não vai adiantar nada. Ela, eu tenho medo de ficar presa, isso, aquilo. Eu falei, então calma, você tem que ter calma, né? Vamos respirar. Fui lá, peguei um copo com água pra ela. Aí eu perguntei, na verdade, falei, a senhora aceita um açúcar com água? Então, assim, acaba, né, aqueles ditados que os nossos avós falavam, toma um copo com água com açúcar, Sim, né? sim. Então, eu passei isso pra ela também, pra poder trazer a tranquilidade, né? Pra que Sim. ela se sinta ali confortável. E aí, automaticamente, eu sempre tenho a ideia de que do bacharel em direito, ou mesmo advogado, ou qualquer pessoa que atue na área jurídica, ela entender que, na verdade, aquele momento para aquela pessoa pode ser decisivo, Sim. né? Então, você conseguir conduzir para que ela se torne única e especial. Aquele momento em que você fala assim, olha, ao invés de você atender ela, por exemplo, no meio dos demais clientes, que ela já tá nervosa, você levar ela para um lugar mais fechado, né? Para você dar aquele atendimento para ela. É o atendimento mais personalizado que a gente fala, né? E automaticamente, o doutor Maurício chegou naquele dia, né, doutor? Referente a esse caso. Assim, ela super calma, ouviu o doutor Maurício, né, as orientações que o doutor deu pra ela, e aí ela saiu super grata, né, doutor, na verdade. Que bom. Eu acredito que, assim, fazendo um comparativo, né, a como vocês lidam com um dos direitos mais importantes de qualquer ser humano, que seria o direito à liberdade, ressalvado o direito à vida, é que quando uma pessoa falece é uma coisa repentina, ela não tem um prévio aviso. Eu acho que a angústia talvez seja de que a pessoa, quando ela está respondendo a um processo criminal, ela tem um prévio aviso de que ela pode vir a ter o seu direito de liberdade cerceado, né? Então, dela acabar tendo uma pena, por exemplo, privativa de liberdade. Dentro dessa situação, doutor, o que você acredita que para a família, o papel do advogado, a importância da fé, são pontos que você acredita que sejam importantes também? O que você tem para falar sobre isso? Doutor, assim, eu me sinto feliz. Eu sei que tem colegas, de repente, pode até pensar o contrário, ou agir ao contrário do que eu ajo. Eu acho que a questão é humanidade, sabe? Principalmente com a família, né? Desde quando eu fui diretor, eu fazia por onde? Eu tinha uma preocupação, a pessoa saía aqui de São Paulo e ia visitar uma pessoa lá em Mirandópolis, um exemplo, de uma das penitenciárias que eu trabalhei. Não era diretor, mas trabalhei lá. E, de repente, a pessoa chegava, andava 700 quilômetros, né? E chegava lá, não podia entrar. Isso daí, na época, eu também não tinha, de repente, esse pensamento que eu tenho hoje, né? Mas eu percebia a frieza que era. Muito fácil, né? Você chegar numa mãe de 60 e poucos anos, numa fila, 4 horas da manhã, sair daqui 4 horas da tarde, numa sexta, chegar lá no sábado, 4 horas da manhã, enfrentar uma fila, entrar às 9, né? E se conseguir entrar, vamos dizer assim. E esse espírito de humanidade, assim, não sei porque as minhas áreas de atuações sempre foram na área humanas, vamos dizer assim, a faculdade que eu fiz de pedagogia e história sempre me levou a isso. Então, assim, eu me sinto muito feliz quando não entra em mérito pô, advogado de bandido, também bandido sabe? A gente ouve essas questões assim, mas nunca liguei para isso, para ser sincero. A questão, primeiramente, que eu tenho é acalmar, o Nader foi muito feliz na sua colocação, a família, né? Porque a família se desespera e muitas vezes ela não toma alguma atitude, sai desesperada no meio da noite, tal, toma alguma atitude que de repente devia tomar. É só ter calma, Sim. né? Só ter calma naquele momento. Então, assim... E a sociedade também, né, doutora, abomina um pouco, às vezes, a família do preso, né? E a família do preso, se a gente fosse pensar que ele, de fato, tivesse cometido um crime, a família não cometeu, mas é como se ela pagasse a pena junto, porque a sociedade, às vezes não, acredito que o doutor tenha mais know-how para falar sobre isso, discrimina muito a família do preso, né? Sim, discrimina o advogado, né? O advogado discrimina você... porque a gente também tem que aprender, eu falo para o Nader, da gente tem que ter vamos dizer assim, uma educação, né, numa delegacia, de falar com o delegado, falar com o escrivão, falar com o investigador, né, vamos nos colocar nos nossos lugares, que eles também passam, né, do dia a dia deles, de repente. Nossa, é um pouco pesado, passa, né? doutor? E a gente não está ali só para atender a gente, vamos dizer assim, mas eu acho que essa questão do conforto, entre aspas, do conforto com a família, eu acho que o advogado... Eu vou falar por mim, óbvio, tem o dever de dar, sabe? Eu acho que... E até depois, quando está preso, aquele dia, uma prisão, né, preventiva, tudo que não está entendendo que está acontecendo nada. E eu acho que é muito feliz a sua aqui sem juridiquês, porque você tem que falar o sem juridiquês para a pessoa. Exatamente. Né? Porque não vai falar, né?
habeas corpus, por exemplo, né? Não vai entender Porque essas coisas, o né? que a família quer saber é se ele vai sair ou não, se ele vai ser condenado ou não. Essa é a verdade, né? Isso, né? E o interessante da parceria do doutor, né, em conjunto comigo lá no escritório, porque às vezes o doutor acaba falando de um modo mais técnico, né, pela experiência, né, e tudo mais, anos de carreira, e a pessoa não entende, né? Então, automaticamente ela fala, Nader, ele falou isso, mas o que ele quis dizer? Aí você fala, não, na verdade, ele quis dizer isso daqui, né, mas você consegue explicar para ele de uma forma diferente. Por exemplo, o que é um habeas corpus? Aí eu falo, se você for explicar minuciosamente, Sim. a pessoa ela fala, tipo, né, meu Deus. Mas aí você consegue trazer isso mais para a realidade, né? E muitas das vezes, o Dr. Maurício está de prova lá, a maioria das vezes, quando a área criminal em si, o linguajar jurídico, até eu vejo o Dr. Maurício atendendo enquanto eu estou fazendo os relatórios, o linguajar jurídico em que se utiliza na área criminal é totalmente diferente da área civil, da área tributária, da área Olha, trabalhista. que legal. Porque não tem como você falar para uma família que, em sua inúmeras vezes, são pessoas assim de baixas condições, né, doutor? Um vocabulário rico, que automaticamente ela não vai entender. Ela só vai ficar assim, entendi. E no fim ela vai sair cheia de dúvidas. Puxando esse link, doutor, do que o Nader falou, quando você vai abordar o seu cliente, e muitas vezes é um cliente que até já vem de um histórico, né, de outros crimes ou algo nesse sentido, você tem também você conversa com ele de uma forma diferente. É diferente, por exemplo, como quando você iniciou na carreira que você estava atendendo um cliente de divórcio, por exemplo. Acredito que a forma com que você se coloca tem que ser uma forma até mesmo mais impositiva, né? Sim, aliás, foi outro ponto também na minha profissão que eu aprendi com o tempo. Eu tinha muito essa questão de falar a maneira dele entender, principalmente o cara que já tinha um histórico, né, como a doutora falou. E aí, quando eles vinham aquela maneira dele, né, de falar algumas coisas, eu falava assim, puxa, mas eu quero falar com uma pessoa comum, mas ele já tem o histórico dele. Então, eu aprendi uma coisa, até eu sempre falo para o Nader daí, conforme o seu público, você tem que se direcionar para ele conforme ele entende. E você no parlatório atendendo um sentenciado, ou então uma pessoa que está provisoriamente presa ali, no caso, você tem que falar o linguajar dele. Sim. Entendeu? E demorou a entender isso daí. Quando o Nader falou do juridiquês, no caso, o juridiquês para uma família, de repente, ela não vai entender. E se você falar, de repente, você falar o juridiquês um pouco para um sentenciado que seja, que ele já tem um histórico, ele já entende um pouco. Porque, na verdade, eu não sei se isso é verdade, doutor, eu queria até tirar essa dúvida com você. O cliente penal, o cliente da área criminal, ele muitas vezes, quando você conversa com ele, por exemplo, num ambiente prisional, ele está recluso, ele já muitas vezes vem com indagações técnicas para você, de artigos, de penas, de coisas que ele acredita que você pode trabalhar dentro da defesa dele, ou ele é um cliente que ele vem totalmente leigo para você e você que direciona todas as teses? Como que funciona isso? Não, quando ele já tem um histórico, né? Quando ele já passou, já cumpriu pena, antigamente tinha muito isso. Os caras passavam com o Código Penal, decorava, né? E ele já chega, olha, o meu semiaberto é para tal época, tal, eu tenho direito a isso, induto, ele já vinha, ele já tinha essa... Na leitura, não passou como a gente por uma faculdade, mas ele tem alguns que tem desculpa o termo, essa prepotência de querer saber tudo. Uhum. E aí você tem que colocar em lugar dele. Porque é importante, né, você lidar com isso e você tentar, assim, frear o cliente, né? Porque senão Sim. ele vai tentar ele vai tentar se sobrepor ao profissional, na verdade? Sim. Mas infelizmente não é lenda, não. Infelizmente, antes tinha mais, antigamente tinha mais, agora não. Mas tem alguns sentenciados aí que tem, né, longa data de preso, eles têm esse costume, sim. Aí você vai direcionando ele também. De repente, para ser muito sério, ele pode até ter razão em alguma tese dele, mas não em todas, né? Porque as coisas modificaram também, né? O direito muda, né? Todos Sim. os dias, as leis, artigos e tal. E aí ele tem mais, infelizmente, tem alguns que têm essa postura assim. Os mais novos, não. O que, primeira vez, o que são primário, por exemplo, ele não tem esse costume. Mas os antigão, eles têm sim. E aí mas ele também sabe quando você, até pela sua postura, ele sabe, né? Quando você olha no olho dele, que esse eu indico para qualquer um. Quando você olha no olho dele, se apresenta e ele entende na segunda conversa do bom dia que você fala para ele, e ele vai entender se você tem uma experiência ou não, né?
Mas eles têm esse costume, sim. Mas você, com a sua experiência, vai comer, olha, mas não é bem assim, eu acho melhor por esse lado e tal. E até você troca até algumas teses com ele, mas ele sempre se põe no lugar dele de, infelizmente, estar preso, né? Sim. E você aqui fora vai lutar pela você que é o liberdade. profissional, né? Isso. Tem que fazer ele entender isso. Até porque quem está começando deve ter muita dificuldade, talvez, com o cliente, porque se a pessoa não... Assim, os anos de experiência e até mesmo de você ter vindo do outro lado aí, assim, sendo um diretor de presídio, tendo contato ali e conhecendo bem o comportamento dos reclusos, você talvez tenha até uma forma de imposição muito maior, mas para o jovem advogado que está inserindo agora na área criminal, ele precisa... essa dica vai ser importante para ele entender que ele tem que se posicionar, que ele é o profissional, senão acredito que lá na frente ele vai ter um problema com a família ou mesmo com o cliente, né? Do cliente não se sentir representado, mas porque ele não se impôs. Você acha que isso pode acontecer? Pode. E para ser muito sincero, não vou ser hipócrita, isso eu uso no meu dia a dia. Afinal de contas, eu passei 20 anos lá dentro, né? E comecei, vi já do nada, vamos dizer. Comecei como agente e cheguei a ser diretor estudando, né? E aprendendo muita coisa. E, aliás, tem que aproveitar o ensejo. Aprendi muito, dou aula até hoje para agente penitenciário, para agente de escola de vigilância penitenciária também. E a gente aprende, eu passo, eu falo, eu não tenho vergonha de falar, para alguns clientes meus eu falo, ô jovem, eu já tive aí. Inclusive, hoje aconteceu uma coisa interessante comigo, aproveitar o ensejo, fui atender online, um sentenciado numa penitenciária do interior, e o funcionário que me atendeu, eu dei aula para ele há 20 anos atrás. Olha, que legal. Eu ganhei o dia, sabe? Assim, foi o cara, pô, Maurício, eu estou aqui por causa de você. Dei aula de prática na época de gerenciamento de crise, há 20 e poucos anos atrás. Fiquei muito feliz. E a gente usa, mas não pelo lado mal, pelo contrário, eu acho assim que essa experiência que eu tenho, eu sempre pelo lado bom, né, de ajudar. Que legal. E eu falo para muito aluno meu, eu acho que na área criminal, aproveitando o ensejo, eu sempre ponho como desafio, qualquer um pode estar preso um dia, qualquer um pode cometer um crime. Né? Eu acho que já começa por aí. Isso é né? marcante, né, eu acho que doutor? já começa Bem por aí. marcante. É interessante, eu vejo nos atendimentos que a gente faz, né, com os familiares dos detentos, né, dos presos lá. Uma coisa bem interessante que o Dr. Maurício usa, né, e isso daí eu tenho certeza que eu vou usar para minha vida jurídica também, assim que eu passar na prova da ordem, começar a advogar, né, com os clientes. Uma coisa interessante, na verdade, que ele sempre fala é: com quem que eu me reporto aqui fora? Ele sempre fala isso, né? Ele fala assim, porque senão vira uma coisa, digamos assim, o circo, né? Chega quem porque quer... a família inteira vai querer falar com o Chega advogado, quem quer, né? pergunta como quer, impõe as coisas da forma que eles querem, e sendo que, na verdade, não é assim, né? Então, no atendimento, o Dr. Maurício deixa isso muito claro. Com quem que eu me reporto aqui fora? Eu vou ter sempre uma reunião com um preso, né? Com detento, mesmo que de forma online ou diligenciando até o presídio. E aqui fora, a quem que eu me reporto do que ele precisa, como ele tá e tudo mais. Então, isso é um ponto interessante, até mesmo para quem, como o doutor disse, os novos advogados que, né, já vão atuar na área criminal. É um ponto importante porque de saber se posicionar perante a família do cara lá que tá preso, né? Com quem que eu vou falar? Ah, mas eu não vou falar com todo mundo. Eu vou ter pessoas Até porque talvez, determinadas. doutor, quando a gente tem aí a família, todos estão ansiosos, todos estão nervosos, né? E isso acaba muitas vezes trazendo essa ideia de que o advogado vai atender a todos os familiares, se forem 10 irmãos, a todos os irmãos. E até mesmo porque... E tem que dar uma filtrada nisso, né? E falar em filtrada, e assim, só vou pegar o gancho, Nader, o que eu trabalho nós vamos trabalhar na questão processual do preso. Sim. Eu não vou lá fazer visita para preso. Muitas vezes a família, né, até fala assim, quando você vai visitar meu filho? Eu não vou visitar seu filho, eu vou fazer um atendimento profissional com ele. Claro. E agora que essa questão online fica, né, a primeiro eu faço questão de ir pessoalmente, até para conhecer a pessoa, para ele me conhecer também, e depois a gente agenda ou quinzenal ou mensalmente para atender ele, né, por vídeo. Então, assim, a família tem que entender isso, que você não é um garoto de recado. Vai lá e falar para o meu filho, isso não tem isso. Senhora, olha, interessante. Não, a senhora visita. O nosso trabalho até fala por nada. A gente pega o regimento interno das penitenciárias aqui de São Paulo, todas as penitenciárias, aliás, todo estado tem seu regimento interno, prisional, e você lê e você até passa. Esse eu acho um trabalho humanizado que a gente fala na questão da execução penal, de passar para pessoas os documentos necessários, que tipo de documento que para quem encaminha, isso a gente faz. Para ela se habilitar as visitas, por exemplo. Tomar cuidado, eu sempre falo, toma cuidado, eu já dou orientação em cima da minha experiência, né, do dia a dia que eu tive, como se comportar numa fila,
né? Aí, para ele, eu falo, esse marinheiro de primeira viagem, você pode dizer assim, os primários, aí fala para ele, meu querido, aí dentro você tem que se comportar isso, porque eu já passei por aí, e eu sei como que é, e eu sei por que você vai de castigo, numa falta leve, média ou grave. Então, se comporta assim, que você vai fazer o seguinte, você tem o seu comportamento ótimo, e eu faço o que tem que fazer aqui fora. Legalmente Olha, falando. até a forma da família se comportar na fila é uma coisa que o doutor orienta. Sim. Inclusive, toma cuidado com os bolsos. Eu já vi mãe ficar sem visitar o filho 90 dias porque esqueceu uma moeda de 50 centavos no bolso. Nossa, olha. Né? Puxa, doutor, não sabia que era assim. Essa é a questão que eu acho que, se for se chamar de diferencial, que seja, que é o atendimento para a família, sabe? E até quando a gente atende, até na fase de conhecimento, a gente conversa com a pessoa antes. Vamos na delegacia? Vamos. Mas vamos lá, não vou orientar pelo que ele vai falar, porque eu não sei o que vão se perguntar. Claro. Não é verdade? Mas como se portar, né? É como se portar. Na delegacia, como se portar, né? Vamos dizer assim. E no sistema penitenciário preso, eles cumprindo a execução... como se comportar, né? Comportar. Legal. E é isso que a gente faz. Diferença, né? Como se portar e como se comportar. Legal. Essa e esse termo, porque assim, a profissão do advogado que atua na área penal, ela continua assim, com alguns preconceitos ao profissional. E usou-se, por muito tempo, aquele termo advogado porta de cadeia. Você acredita, Nader, que esse termo ele está mudando, que a sociedade vem evoluindo e entender que, como todo mundo tem direito à defesa, e como o próprio Dr. Maurício disse, como qualquer pessoa pode um dia estar preso ou passar mesmo por um processo criminal, que a sociedade vem evoluindo nesse pensamento ou não? Existe ainda esse preconceito? Eu acho que, na verdade, esse termo ele muda a partir do momento que a família passa, né? A partir do momento que você vê um ente seu querido que está lá dentro, às vezes até por uma injustiça, na verdade, ele muda. Porque o advogado ele não vai ser mais porta de cadeia. Ele vai ser, em tese, uma pessoa que vai te ajudar naquele momento para você conseguir a liberdade do seu ente, do seu filho, ou assim seja. É uma coisa bem complicada, né? Porque só se utiliza do termo, na verdade, advogado de porta de cadeia, né? O familiar que, na verdade, não teve o desespero de ter um filho lá, né? Lá dentro, ou um ente. Então, eu acho que é uma coisa que tem que evoluir, sim, né? As pessoas, antes de julgarem as outras, né? Elas têm que entender que, na verdade, elas mesmas podem passar por um dia por uma determinada injustiça, né? A gente sabe que, hoje em dia, o sistema em si, né? É uma coisa que é complicada, a gente não sabe como que funciona de fato a outra pessoa, né? Então, eu acho que a gente, ao invés de a gente julgar, né, advogado de porta de cadeia, o cara tá preso, por exemplo, a gente se colocar no lugar do outro. Será que de fato ele cometeu esse crime? Será que de fato tudo que aconteceu, de fato aconteceu? Então, a gente dar um passo para trás, né? Ao invés de você julgar, você falar assim, realmente pode ter acontecido isso, mas pode não ter sido. Então, ele merece mesmo o amparo de um advogado, né? Para aí defender aquilo que a lei diz, né? Porque eu falo, o advogado criminalista, ele não defende o bandido e nem o preso. Ele defende a lei. Sim, né? claro. É isso que o advogado faz. Ele não defende o bandido. Você, doutor, passou em algum momento da sua carreira por algum tipo de preconceito com relação à sua figura como advogado? Não só, assim, com outros profissionais, mas até mesmo na família, quando você diz decidir, até porque você fez esse caminho inverso, né? Então, assim, decidi agora ser advogado e o meu nicho é a área criminal. Você passou por algum tipo de preconceito ou mesmo de julgamento de alguém? Eu acho uma coisa... Quando eu vou em alguns presídios, os colegas me olham, doutor, né? Antes você prendia, né? Agora ajudava esse cara em pé, agora tá soltando ladrão, né? E essas piadinhas eu ouço. De vez em quando eu ouço. Aí eu complemento assim, acho que todo mundo tem direito à sua defesa, né, querido? Por isso que eu tô aqui. Mas eu nunca me deixei me envolver nessa questão assim. Não acredito nisso, sabe? Eu faço por onde eu ser um profissional melhor cada dia mais. Eu não entro nesse mérito, sabe, doutora? Poxa, vão me julgar. Não. Minha mãe, para ser sincero, ficou com medo, né? Poxa, advogado criminal, filho, né? Você trabalhou tanto tempo, né, de sistema penitenciário, agora vai de novo se envolver com isso e tal. Mas, assim, eu tento ser o melhor, fazer o meu melhor, né? Fazer com que a família e o sentenciado, ou então a pessoa que está sofrendo uma ação penal ali, ela entenda que eu vou fazer o meu melhor, né? Com responsabilidade, né? E o meu trabalho é um produto de meio, né? É um trabalho de meio, não é de fim. Vou fazer o meu melhor,
Né? É isso que eu falo para ele. O que você tá certo que confiança você vem no dia a dia, né? E até uma fase que nós estamos adotando, né, Nader? Que o que eu aprendi, que eu gosto muito dela. Hoje o nosso trabalho não é fazer o possível. Nós estamos fazendo o impossível. O possível todo mundo faz, né? Em cima da lei. Então, o Nader, quando ele estiver advogando, se Deus quiser do meu lado por muitos anos, nós vamos fazer o impossível, né? Porque o possível todo mundo já está fazendo já. E esse Que lindo, doutor. Né? Muito trabalhar. Um grande impacto esse posicionamento do doutor. Queria novamente agradecer a presença de vocês aqui. E agora a gente tem um quadro no podcast que é do direito para a vida. E eu queria perguntar para o doutor, do direito para a vida, qual a lição que você tem para passar para a gente hoje? Bom, o que eu aprendi nessa questão que a doutora perguntou, primeiro ter perseverança, resiliência acima de tudo e continuar acreditando no ser humano. Eu acho que o ser humano é tudo de bom. E independente se ele né, teve alguma falta aí, que ele possa recuperar. Tenho como experiência que a família uma questão muito importante para ele, até falando agora a questão de sentenciado, no caso, de se recuperar para a sociedade. Sem entrar em mérito de religião, também acho que a religião é muito importante. Mas, acima de tudo, ter resiliência, né, para os baques que a vida te dá. Ninguém falou que aqui seria fácil, né? Mas, principalmente nós, advogados, Nádia, que está começando aqui, a senhora também, a doutora também, e para todos que estão nos ouvindo, ter resiliência, esperança, né? E ter perseverança acima de tudo, e acreditar no ser humano. Eu acredito que seja isso. Então, fé e resiliência resumem do direito para a vida, Dr. Maurici. E você, Nader, do direito para a vida, conta pra gente. Direito para a vida, eu acho que o direito e a advocacia, né? Tem uma frase que ela me gravou muito, que diz que a advocacia não é profissão para covardes, né? E, de fato, o direito e a advocacia, elas é uma coisa que você tem que ter garra, tem que ter força, determinação. E o primordial é nunca desistir. Porque o que é seu, uma hora vai chegar. Que legal. Então, coragem resumem o Exatamente. Nader. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Sem Juridiquês. Sigam a gente em todas as redes. Em algum lugar dessa tela tem aí a opção para vocês poderem marcar a gente, para vocês sempre estarem a par de tudo que vai acontecer nos próximos episódios e também de assistirem os episódios anteriores. Tem muita coisa legal. Muitos convidados que já vieram aqui marcaram presença na nossa mesa do podcast Sem Juridiquês. E não esqueçam, daqui 15 dias sai um novo episódio, então participem sempre. E não esqueçam nunca de mandarem pra gente dicas do que vocês querem que a gente fale, convidados que vocês querem que a gente chame aqui pra sentar com a gente, temas que vocês querem que a gente traga aqui. Então é isso. Um beijão pra todo mundo e fiquem com Deus.